palestra de hoje é a religião cósmica do amor e da sabedoria. Esse é um tema que há muito tempo me chamou a atenção. Eu li uma vez uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, em que ela colocava esse título no livro Entrega-te a Deus. Ela colocava a religião cósmica do amor. E desde esse dia eu comecei a perceber que existem espalhadas pelos livros, pelas publicações espíritas, diferentes mensagens de diferentes espíritos que utilizam esse termo. Como a própria mensagem que acabamos de ler do prefácio do livro Fonte Viva, Emmanuel também faz alusão a esse termo, religião cósmica do amor e da sabedoria, falando das nossas duas asas evolutivas. Quando nós evoluímos de um lado os nossos aspectos morais, purificando o nosso coração, e de outro lado vamos avançando também no aspecto da sabedoria, unindo-nos e refletindo cada vez mais a própria sabedoria divina. E nós gostaríamos de começar as nossas reflexões com uma passagem que talvez muitos de nós acabemos pulando, porque a gente gosta mesmo de pular prefácio, de pular apresentação, de pular introdução. Eu sei que quem está aqui me assistindo não faz isso, mas tem gente que faz. Então, lá na parte Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, temos um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, para iniciar a reflexão sobre esse tema. Kardec nos diz que recebeu por diferentes médiuns a seguinte mensagem, dirigida a ele mesmo, o codificador da doutrina espírita. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, o concurso dos espíritos, pois esse trabalho é nosso, por isso o livro dos espíritos. Nele pusemos as bases do novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e de caridade. E mais adiante dizem ainda: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se conformarão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. Eu queria destacar desses dois trechos que estão lá em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, lembrando que essa é a primeira obra publicada, a primeira obra espírita, publicada em 1857. E se foi publicada em 1857, provavelmente Kardec recebeu muito antes, quando ele estava ali organizando esse material todo, codificando esse material, uma mensagem de incentivo e de direcionamento ao seu trabalho. E o que eu queria destacar que casa com o nosso tema de hoje? Os espíritos estão se referindo aqui ao Livro dos Espíritos, essa primeira obra, como a base de um grande edifício que é a doutrina espírita. A base de uma construção, eu não sou dessa área, eu sou psicóloga, mas talvez tenha alguém aí que entenda até melhor do que eu, mas até onde eu sei, a base de uma construção é algo de extrema importância para o sucesso desse empreendimento. A base é uma coisa que precisa ser feita com muita atenção, com muito cuidado. Senão você pode fazer um prédio muito alto que venha a desmoronar, se essa base não tiver sido bem construída. Então, o Livro dos Espíritos, é bom a gente ter essa imagem, essa figura na nossa mente, porque isso vai ser resgatado em outros momentos
Imaginemos então a doutrina espírita como esse grande edifício, esse monumento, e o Livro dos Espíritos como essa base de extrema importância. Só que eles não dizem só isso. Eles dizem também que um dia todos estarão reunidos nesse edifício. E o que vai unir todos nesse edifício? Ele fala aqui: o sentimento de amor e caridade. Olha só, eu não sei vocês, mas quando eu me tornei espírita, eu tinha 14 anos. E eu fui daquelas que se tornam espíritas e, ao invés de aproximarem as pessoas da doutrina espírita, acabam afastando. Porque eu era tão empolgada, tão entusiasta, eu lia uma coisa dessas e o que eu interpretava lá com 14 anos? Eu pensava assim: nossa, então se todos um dia estarão reunidos nesse edifício, eu preciso acelerar esse processo. Eu preciso convidar, gritar, chamar as pessoas para esse edifício. E eu começava, por exemplo, na minha casa, a virar aquela pessoa chata de galocha que quer obrigar todo mundo nas suas diferentes crenças, porque as pessoas da minha casa não eram espíritas, mas eu queria obrigar todo mundo a participar do evangelho. Eu falava disso o tempo todo, a pessoa estava falando de outro assunto que não tinha nada a ver, eu colocava espiritismo no meio. Alguém aí se identificou? Muitos de nós passamos por isso. Eu fiquei um bom tempo assim, chata mesmo. Se tem alguém que está assim nesse momento, desculpa ter chamado você de chato. Mas o fato é que a gente lê uma mensagem dessa e a gente acaba deturpando o que a espiritualidade estava dizendo aqui. O fato da doutrina espírita um dia reunir todos não quer dizer que todos se tornaram espíritas. Não é disso que se trata. Então, Larissa, se não é disso que se trata, o que você queria dizer lá para a Larissa de 14 anos, para ver se ela poupava um pouquinho de tempo e parava de querer converter as pessoas? Então vamos lá? A doutrina espírita trata das leis divinas, trata das leis da natureza. A física, a química, também não tratam de leis da natureza? Tratam. Vocês acham que um dia todo mundo vai precisar ser físico ou químico? Não. Mas estão todos submetidos às leis que são estudadas pela física e pela química. Então, existem aspectos da lei divina que interessam a todos aqueles que estão submetidos a essas leis. Então, lei de trabalho, lei de amor, justiça, caridade, interessa a todo mundo que está submetido a essas leis. Agora, tem gente que, sem aprofundar o estudo nessa lei, sem até mesmo ter tantas informações específicas sobre essa lei, com informações muito genéricas, conseguiu viver respeitando essas leis. Mas tem uma parcela, eu inclusive desconfio que eu estou nesse grupo, que tendo recebido em outras oportunidades, em outras reencarnações, acesso a informações um pouco mais gerais, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não entendeu direito a lição. Não colocou em prática, de repente até saiu por aí repetindo isso, mas não conseguiu internalizar, não conseguiu vivenciar a lei, não conseguiu respeitar a lei. Então eu desconfio, meus amigos, que a doutrina espírita, revelando tão claramente, tirando os véus de aspectos que interessam a todos, dizendo pra gente, olha só, quem desencarna continua e continua conforme aquilo que plantou, que semeou. Ao desencarnar, ninguém se torna sábio. Os espíritos desencarnados, eles estão numa trajetória como você que está encarnado. Então não acredita em tudo que espíritos desencarnados dizem,
porque aquele que estava do seu lado e desencarna tá na mesma coisa. Ao nos dar essas informações, eles estão dizendo assim, olha só, acorda, você precisa respeitar as leis, você está submetido a essas leis. E eu vou te explicar bem detalhadamente como essas leis funcionam, para ver se dessa vez você consegue honrar, você consegue aproveitar tudo que você está recebendo. Então é como se o nosso grupo, se esse nosso cadinho, não fosse um cadinho de privilegiados, mas fosse um cadinho, um grupinho que está recebendo a lição bem desenhadinha. Porque essas lições, nos diz Allan Kardec, e isso está detalhado no livro Depois da Morte de Leon Denis, as lições e os princípios espíritas, sendo leis da natureza, leis divinas, estiveram presentes em todas as épocas da humanidade. Só que não assim tão explicadinho, de você pegar um livro e ver tudo. Muitas vezes isso era acessado apenas por iniciados, por grupos pequenos, por seitas, em diferentes culturas, em diferentes épocas e localidades. E várias pessoas conseguiram avançar, tendo acesso a algumas nuances, a algumas partes dessa lei. E outros não, outros recalcitraram, outros preferiram insistir pelas suas dificuldades, né? Cada um com a sua, eu tenho as minhas, cada um que está aí do outro lado tem as suas, não precisamos entrar em detalhes. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? Que saber da importância da doutrina espírita, da sua magnitude, saber dessas palavras, que esse laço fraterno, que esse sentimento de amor e de caridade dito aqui pelos espíritos, um dia reunirá todos nós, e isso não quer dizer que precisamos converter ninguém à doutrina espírita. Isso quer dizer que um certo dia, essas informações estarão de tal forma na ordem do dia, farão parte, as pessoas poderão ir se apropriando desses aspectos, como já vem acontecendo, e dando rótulos diferentes, se apropriando disso na ciência, na filosofia, nos outros grupos religiosos. Não importa o rótulo que tem na garrafa. O que importa? O conteúdo do líquido. Então, quando que a gente vai estar realmente reunido nesse edifício de fraternidade, nessa religião cósmica do amor e da sabedoria? Quando cada um de nós beber esse líquido de verdade. Quando a gente começa a viver a partir dessas verdades. Porque Joana de Ângeles diz uma coisa linda em um livro que eu não lembro agora qual que é, mas eu vivo repetindo essa frase, se alguém lembrar um dia coloca aí para os outros saberem. Ela diz assim, que nós já admiramos o bem, já achamos bonito, batemos palmas, porque dias atrás, algumas encarnações passadas, a gente nem admirava o bem. Os valores que nós admirávamos eram outros. Então a gente considerava corajoso não aquele que silenciava diante de uma ofensa. Por muito tempo, nós consideramos corajoso aquele que duelava, aquele que ia lá fazer a desforra, aquele que ia lá para honrar o nome da sua família e matava uma outra pessoa. Nós já vivemos esse tempo, nós já admiramos valores muito diferentes daqueles que estamos começando a admirar hoje. Mas diz Joana de Ângeles, apesar de já admirarmos o bem, muitas vezes ainda nos preenchemos com o mal. Muitas vezes ainda silenciamos diante do mal. Ainda temos uma certa dificuldade de refrear as más inclinações. Essa bagagem que a gente trouxe, porque cada um chegou aqui com uma bagagem, ninguém chegou zerado. Essa história de tábula rasa no espiritismo está por fora. A gente trouxe uma bagagem do que a gente já avançou, do que a gente já adquiriu, das virtudes, das potências já desenvolvidas, mas a gente também trouxe algumas coisinhas que a gente precisa ajustar, que a gente precisa aprimorar, encontrar a medida. Então, estar na doutrina espírita é ter acesso a aspectos dessa lei de uma forma tão clara que é capaz de impulsionar
a nossa encarnação. E lá no livro dos médiuns, Kardec vai falar sobre o proselitismo. Aquilo que eu queria ter dito para Larissa de 14 anos. Ele vai dizer, olha só, se aquela pessoa da sua família, se o seu vizinho nem acredita em Deus, se nem acredita na imortalidade da alma, se nem acredita na comunicabilidade entre os espíritos, deixa ele. Deixa que esse não é o seu trabalho. O seu trabalho não é converter ninguém. Sabe qual é o seu trabalho? Fazer a sua própria transformação. Beber esse líquido. Esse é o seu trabalho. E com certeza, bebendo o líquido, com certeza transformando a sua vida, não há pregação maior do que essa. Não há divulgação maior do que essa. Não é para você dizer que se transformou, não é para você jogar na cara do seu familiar que olha como eu estou diferente, aí já acabou o trabalho todo. Apenas faça o seu trabalho íntimo e naturalmente, com o tempo, no seu esforço diário, as pessoas ficam curiosas. Que foi isso que essa pessoa bebeu, que ela era de um jeito e agora está de outro? Que esse espiritismo está fazendo na vida dessa pessoa que era tão impaciente e que agora está um pouquinho diferente, um pouquinho que seja, mas está um pouquinho diferente. Então o nosso trabalho é conosco. Temos um trabalho que é exterior? Temos sim um trabalho que é exterior, que é na nossa família, que é o cuidado com os nossos, que é também o cuidado com aqueles que têm menos do que nós, e não é só menos materialmente, é menos acesso, menos informação, mas é diferente. Fornecer informação, orientar, de querer converter. É diferente quando a nossa fala parte de uma sensação de superioridade. Quando a gente diz assim, aqueles irmãos que ainda não compreendem, que um dia chegarão, será que a gente não está se colocando acima? Achando que pela grandiosidade da doutrina espírita, que por serem informações cósmicas, que não servem apenas para o planeta Terra, mas para qualquer lugar do universo, será que a gente não está achando que está à frente por isso, quando não é isso que os espíritos estão nos dizendo? Tem uma outra informação também do Prolegômenos que me fez refletir. A assinatura do Prolegômenos. Eu não sei se vocês já observaram, mas está assinado assim: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e etc, e etc. Vocês realmente acham que esses nomes foram colocados aqui aleatoriamente? No mesmo texto em que os espíritos informam, em que Kardec colocou algo que os espíritos disseram para ele pessoalmente. E o que esses espíritos disseram? Olha só, essas informações que você está organizando, elas são um monumento, a gente está só na base, isso é um monumento. E um dia, esse monumento vai reunir todos sob um laço, um sentimento, que é o amor e a caridade. E aí nessa assinatura de Prolegômenos, na assinatura dessa mensagem, tá lá o nome de um seguidor direto do Cristo, tá lá o nome de santos da Igreja Católica, de teólogos, de cientistas, de filósofos. O que vocês acham que essas assinaturas, porque tem etc e etc, mas aqui é um simbolismo, é uma forma de nos dizer, olha só, se você está achando que aqui na espiritualidade superior a gente se divide, tem essa de eu sou só cientista, então estou fora da parte religiosa, ou eu sou só filósofo, então eu estou fora da ciência, ou eu sou só religioso. Se você está achando isso, você não entendeu nada. Porque para reunir, para construir esse monumento, esse edifício, a serviço de um único mestre, que é o Cristo Jesus, estamos aqui trabalhando todos juntos. Estamos aqui dividindo a assinatura religiosos de diferentes grupos, teólogos, cientistas, filósofos,
representantes dos diferentes aspectos da sabedoria divina. Porque tudo que trabalha para a verdade, para a sabedoria, tudo que trabalha para o amor, converge e não diverge. Tudo que está a favor da religião cósmica do amor e da sabedoria dá as mãos e não disputa. Toda vez que nós estamos no terreno da cisânia, da disputa, nós nos afastamos da verdade. Nós nos afastamos do amor e da sabedoria divinas. Porque a lei de Deus é como uma correnteza. A gente pode nadar a favor dessa correnteza ou nadar contra. O que acontece quando a gente nada contra uma correnteza? A gente quase se afoga. A gente gasta muita energia e não sai do lugar. Agora, quando eu nado a favor da correnteza, é uma delícia. Aí a gente consegue seguir aquele fluxo. Então, essa sabedoria e esse amor são um fluxo. E nós estamos sendo convidados, não apenas os espíritas, mas todos nós estamos sendo convidados, especialmente nesse momento que vivemos, a nadar nesse fluxo, a nadar nessa correnteza, a contribuir com Deus na implantação do seu reino aqui na Terra. E eu queria dar um exemplo para vocês que me chamou muita atenção sobre isso que estamos aqui refletindo juntos. Todos provavelmente devem ter notícias, saber informações da médium Ivone do Amaral Pereira, que tanto admiramos, que tanto gostamos de estudar as suas mensagens, não só aquelas que foram mediúnicas, mas também aqueles 2 livros tão especiais, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, que tratam da própria experiência dela. Ela foi assessorada para escrever, mas é a experiência dela mesmo. E quem é o mentor espiritual de Ivone, que inclusive assina várias de suas obras mediúnicas? O Charles. Então, olha só que coisa interessante. Na primeira obra de uma trilogia sobre encarnações passadas, tanto da Ivone quanto do Charles, que eles estavam juntos, que começa com o livro Nas Voragens do Pecado. Quem já leu sabe que é maravilhoso, quem não leu, lê, aproveita a quarentena e lê, que é maravilhoso. Então, no primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, quem era o Charles, o mentor espiritual de Ivone do Amaral Pereira, lá no livro Nas Voragens do Pecado? Naquela encarnação, não é simplesmente um romance, é algo que realmente aconteceu, com notas de romance, mas são fatos verídicos. Naquela oportunidade, Charles estava reencarnado como irmão de Ivone, que era uma jovem, ainda ali muito imatura espiritualmente. E ele já era espiritualmente maduro, já tinha uma trajetória no amor e na sabedoria. E ele ali era um médico, pastor luterano. Então ele fazia parte daqueles da Reforma Protestante. E ele vai desencarnar num cenário trágico. Ele estava ali pregando a mensagem do Cristo resgatada naquele momento, e então ele vai ser assassinado. Naquele momento mesmo do massacre da noite de São Bartolomeu, que temos os registros históricos, o massacre aos huguenotes, aos protestantes. Então ele vai morrer nessa situação tão trágica. Lembrando o que ele era? Ele era pastor protestante. Médico, ajudou muitas pessoas. Já era ali um espírito amadurecido. Então, qual que era a religião do Charles naquele momento? Verdadeiramente era a religião cósmica do amor e da sabedoria. Na Terra, a religião que ele escolheu, no grupo que ele reencarnou, era a religião protestante. Mas, espiritualmente falando, ele trabalhava o tempo inteiro a favor do amor e da sabedoria. Aí a gente vai para o livro seguinte. E eu tô aqui adiantando informação, né? Falei para vocês lerem, tô dando várias dicas do livro.
O Cavaleiro de Númiers. Gente, lá na página 47, olha só o que está escrito sobre esse mesmo espírito Charles, benfeitor espiritual de Ivone, que havia sido, na primeira encarnação que estamos analisando, pastor protestante. Aí vem a encarnação seguinte, que ele vem para ajudar Ivone, que havia sucumbido, fez um monte de coisa errada, isso aí vocês leem depois no livro. Olha só o que está escrito aqui. Ele vem como um padre. Padre Tom. Ele se torna um sacerdote da Igreja Católica. Olha que interessante. Na encarnação anterior, ele estava, a princípio, antagonista à Igreja Católica. Porque a reforma protestante era uma crítica ao que a Igreja Católica Apostólica Romana fez com a mensagem do Cristo. E ele era um grande orador crítico e resgatando a mensagem do Cristo. Na encarnação seguinte, ele, que já era um missionário, vem exatamente no seio da Igreja Católica. Vem como um sacerdote católico. E olha o que está escrito aqui. Os espíritos prudentes, ao reencarnarem, costumam mudar de ambiente religioso a fim de que a constante permanência no mesmo setor não os torne fanáticos, intransigentes e preconceituosos. Mas Thomas era, acima de tudo, cristão, e como discípulo do Cristo, pautar-se-ia dignamente em qualquer que fosse a circunstância religiosa a que se ativesse. Gente, qual que era a religião dele? Era simplesmente a religião católica? Não, era mais que isso. Era a religião cósmica do amor e da sabedoria. E vocês acham que termina aí? Então ele foi pastor luterano, foi um sacerdote e agora, no terceiro livro, o Drama da Bretanha. Olha o que tem aqui na página 46. Um pensador, um psicólogo, um espiritualista reencarnacionista reconheceria em Victor, que era a personalidade de Charles nesse momento, a ressurreição na carne de um amigo, de um instrutor de coletividades, de um mentor de almas em aprendizado na terra, um pastor da reforma, um sacerdote da Igreja de Roma. Sim, ele fora tudo isso em antigas etapas da sua vida de espírito em trânsito entre o mundo astral e a terra, e agora era o filósofo de uma grande doutrina, então ainda não devidamente difundida entre os homens, a doutrina da imortalidade, revelada do céu à terra pelas almas boas mensageiras de Deus. E depois dessa encarnação, qual a última notícia que temos dele? Ajudando na mediunidade, no resgate, no trabalho de Ivone do Amaral Pereira. Então vocês entendem o que eu quero dizer? Tem alguns companheiros que antes mesmo da doutrina espírita haver chegado à Terra, desse presente que recebemos, já haviam compreendido a proposta. Tem gente que compreendeu a proposta lá atrás, sem ter tido acesso a tantas informações. Então, ter acesso a essas informações, tem um livrinho assim, ó. Esse aqui então é tão bonitinho, foi uma edição comemorativa. Ter acesso a perguntas e respostas a tantos detalhes é uma bênção. Mas não é uma bênção para privilegiados, mas para necessitados. Porque eu não sei vocês, mas intimamente, o que me aproximou da doutrina espírita foram inquietações daqui. Inúmeras perguntas que rondavam a minha cabeça quando eu era criança e eu queria ter algum lugar para achar as respostas. É como se eu só conseguisse fazer o que eu vim fazer se eu achasse essas respostas. Quantos de nós chegam à doutrina espírita com essa sede, com essas inquietações? Então é uma necessidade nossa. Não critiquemos os familiares e os amigos que têm outras necessidades.
e que podem estar reunidos junto conosco nesse grande edifício do amor e da sabedoria, independente do que eles estão estudando na sua religião. Mas se eles conseguirem beber a essência, se eles conseguirem nas suas vidas aplicar o essencial, é isso que nos reunirá. Teve um dia, o meu irmão, ele é de outra religião, quer dizer, eu tenho vários irmãos, né? Mas um dos meus irmãos, ele é de outra religião, ele é do candomblé. A minha mãe também é do candomblé. E aí uma vez ele me perguntou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, minha irmã, mas como que é isso, né? Eu sou do candomblé, e minha mãe é do candomblé, você é espírita, meu pai não era nada, e fulano é isso, fulano é aquilo. E aí quando a gente desencarnar? Você vai morar num lugar e eu vou morar, vai ter uma colônia, uma cidade do candomblé, outra cidade para os espíritas. E eu falei, olha, eu não sei te dizer isso não, é pergunta difícil, pergunta de universitário. Mas o que eu sei é que as divisões não são assim como a gente divide aqui na Terra. O que eu sei é que aqui no livro Prolegômenos, tem um grupo que está assinando a mensagem que aparentemente seria de grupos diferentes. Mas estava aqui no mesmo grupo. Estava aqui trabalhando junto. Então quem disse que se o seu familiar, que se o seu marido não tem religião, que se a sua mãe é de outra religião, vocês vão ficar separados? A pergunta é, hoje, vocês estão ligados por quê? Apenas pelos laços da matéria? Se é apenas pelos laços da matéria, pode ser que vocês fiquem separados. Agora, se vocês aqui hoje já estão ligados pelos laços da verdadeira fraternidade, do amor, da sabedoria, não tem quem separe. Vocês podem momentaneamente ficar separados, porque as reencarnações também fazem isso, mas serão sempre atraídos, porque o amor é um imã que nos atrai aos seres com os quais estamos conectados. Então não é o fato de um título, de um rótulo ser diferente, quando a essência converge. Mas a pergunta é, nós estamos trabalhando a favor da essência? Ou será que temos disputado mais até do que discutido? Logo no início da Revista Espírita, Allan Kardec diz que a revista será uma tribuna livre, onde discutiremos, porque eu posso pensar isso, você pensa aquilo, e eu cresço com essa diferença, mas não disputaremos, porque na disputa todo mundo perde. Na disputa, ao invés de escutar o seu ponto de vista diferente do meu, eu já começo a formular a resposta. Eu já começo a formular o que eu vou dizer para rebater aquilo que eu mal estou escutando você dizer. Então, se hoje eu estou num grupo e você está no outro grupo, mas se na essência cada um de nós está bebendo o essencial da sua religião, o bem, o amor, a verdade, a sabedoria, se a gente, como diz Haroldo Dutra diz em várias palestras, se ao invés de comer a casca da banana, se a gente estiver comendo a banana, então a gente vai estar irmanado nesse grande edifício de amor e de fraternidade. A gente está caminhando para a etapa final da nossa palestra e eu queria ler para vocês um texto que é forte. Estão preparados? Olha só, meu esposo até falou assim, você vai ler? Eu falei, vou. Porque, olha só, não sou eu, tá? Não fui eu que escrevi, vou mostrar aqui. Viagem Espírita, 1862. Aconselho fortemente o estudo desse livro. São palestras, conferências, encontros de Allan Kardec em 1862, nos diferentes grupos que estavam ali começando. E então foi feita uma pergunta para ele sobre o uso de sinais exteriores de culto nos grupos. Então imagina só, o Espiritismo estava começando, aqui é 1862 e o primeiro livro foi 1857. Então as pessoas estavam assim, querendo parâmetro, né? Querendo uma referência, o que pode, o que não pode, como que a gente faz. E Kardec vai ser muito claro aqui. E eu acho que a gente tinha que estudar melhor esse livro
para reformular, para repensar, refletir algumas coisas no nosso movimento. Não sou eu que estou dizendo, olha só, vou repetir, pode ter alguém chegando agora, é Allan Kardec, o organizador, o codificador da doutrina espírita. Então perguntam a ele sobre esses sinais exteriores, né? Que sinal da cruz, alguma coisa assim, que as pessoas de diferentes religiões podiam querer saber se podia, se não podia fazer. E olha o que ele vai dizer. Eu vou ler alguns trechos que eu considerei mais fortes, mais impactantes. Ele diz assim: tudo nas reuniões espíritas deve passar-se religiosamente, isto é, com gravidade, respeito e recolhimento. Mas não nos devemos esquecer de que o Espiritismo se dirige a todos os cultos. Vocês ouviram o que eu acabei de ler? O Espiritismo se dirige a todos os cultos, que, por consequência, não deve adotar formalidades de nenhum culto em particular. Seus inimigos já foram bastante hábeis apresentando-o como uma seita nova, a fim de terem um pretexto para o combater. O Espiritismo, chamando a si os homens de todas as crenças para uni-los sob a bandeira da caridade e da fraternidade, habituando-os a se olharem como irmãos, seja qual for a sua maneira de adorar a Deus, não deve chocar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de um culto qualquer. Gente, vocês estão entendendo a profundidade disso? Tá doendo aí em vocês? Porque aqui dói um pouquinho assim. Porque olha só, ele está dizendo aqui que as pessoas podiam continuar nas suas religiões. Então você é judeu, você é muçulmano, você é protestante, não tem problema. É o que ele está dizendo aqui, é isso. Ou tem outra interpretação? Ele está dizendo que não podia ter um sinal específico para não ferir a convicção do outro, que adota outros rituais e outras formas de adorar a Deus. Então ele não está indo contra os rituais, ele não está dizendo é proibido, ele está dizendo, olha só, se você gosta, se é assim que você se conecta, tudo bem. Mas aqui a gente precisa ter um terreno neutro, para que todo mundo fique à vontade, para que ninguém se sinta obrigado, coagido, a adotar os sinais, os rituais de um grupo quando se sente pertencente a outro. Poucas são as reuniões espíritas, por menores que sejam, sobretudo na França, em que não haja membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões. Se o Espiritismo se colocasse abertamente no terreno de uma delas, afastaria as outras. Ora, como há espíritas em todas, ver-se-iam formar-se grupos católicos, judeus ou protestantes, perpetuando-se assim o antagonismo religioso que o Espiritismo tende a abolir. O Espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas podem encontrar-se e se dar as mãos. Olha a importância dessas orientações de Allan Kardec. Então, por que é que aqueles espíritos, lá no livro dos Espíritos, em Prolegômenos, estavam dizendo que um dia todos nós estaríamos reunidos nesse edifício de fraternidade, de amor, de sabedoria? Porque ele está dizendo que a proposta da doutrina espírita, a proposta dessa revelação é não excluir ninguém. Então, se a pessoa se sente bem indo numa missa, se a pessoa se sente bem tendo um santo em casa, qualquer tipo de coisa, né, dessa natureza, ou indo em qualquer outro grupo religioso, e também indo assistir um estudo, uma palestra espírita, gente, quem sou eu, quem somos nós para escolher a forma de cada um adorar, se conectar a Deus?
Kardec não está dizendo aqui, olha só, é proibido, é a pior coisa do mundo a pessoa adorar dessa forma. Ele não está falando isso. Ele está só dizendo que no ambiente, no estudo, no grupo, e aqui eram grupos muito menores do que os que nós temos hoje, ele está dizendo, nesses grupos, é importante que o terreno seja neutro. É importante que todo mundo fique à vontade nesse grande edifício, cuja base é o Livro dos Espíritos. E lá no livro Obras Póstumas tem uma mensagem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que ali esse grande monumento começava a libertar-se dos andaimes e era possível vislumbrar a sua cúpula, o seu horizonte. Tamanha importância desse livro para todo o monumento. Então ele está dizendo que nesse grande monumento, o que deve nos unir é exatamente a fraternidade. É fora da caridade não há salvação. E eu estou dizendo isso com tanta ênfase, com tanta força, porque pessoalmente eu viajo muito, me mudo muito e eu já vi coisas que a gente precisa ter atenção. Porque às vezes a gente exclui as pessoas sem perceber. E a doutrina espírita não está aqui para excluir ninguém, está aqui para convidar. Está aqui para apresentar, e se a pessoa se identificar, se ela achar que aquilo acrescenta algo à vida dela, que ela fique, que ela faça parte. Mas é aceitar a pessoa com o que ela é, com o que ela traz. Não é fazer como fizemos em outros grupos religiosos, em outras encarnações, querendo praticamente que a pessoa passe por um batismo, abandone tudo aquilo que ela já acreditou e então só agora ela pode ser espírita. Eu já vi trabalhadores sendo afastados porque, por exemplo, casaram na igreja. Eu já vi isso. Eu já assisti de perto. E como se isso fosse uma ofensa, como se isso fosse um grande... Mas, gente, o que o Kardec disse aqui? Ele disse que a pessoa tinha que abandonar? Tem muitos de nós, como eu, por exemplo, que não estavam satisfeitos na religião que estavam. Que não estavam bem ali. E que por isso não tem necessidade de ir para outro lugar, não tem necessidade de frequentar nada. Mas eu não posso ditar a necessidade do outro. E inclusive lá no livro dos médiuns, naquela parte que eu falei para vocês sobre o proselitismo, Kardec vai dizer que a gente precisa ter cuidado quando a gente abala a convicção de alguém que já tem religião, que já pertence a algum grupo. Sabe por quê? Pode ser que a gente abalando isso, ela não se identifique com o que a gente tem a apresentar. Essa não seja a necessidade, a sede dela. E depois a gente deixe essa pessoa desamparada, sem o que ela tinha antes e sem o que a gente tentou oferecer. Então o nosso trabalho é conosco. Paremos de julgar, de determinar que as outras pessoas vão seguir a forma que elas vão adorar. Kardec tinha um enorme respeito por essas escolhas pessoais. E passemos a observar se verdadeiramente estamos dentro desse edifício de amor e de fraternidade. Em dado momento, lá em dezembro de 1868, já finalzinho do seu trabalho, na Revista Espírita, Kardec vai escrever um artigo que é muito interessante. Ele vai escrever assim o título: o Espiritismo é uma religião? O Espiritismo é uma religião? Por muito tempo ele ficou ali praticamente dizendo que não era. Por que ele disse que não era? Em outros textos, inclusive lá no que é o Espiritismo. Porque a palavra religião, ela já traz uma carga de conceitos. A gente fala em religião e a gente pensa em sacerdote, em dogmas, em seita, em ter que sair de um grupo para entrar em outro, sair de uma caixinha para entrar em outra. E o Espiritismo, sob esse aspecto, não é uma religião. Não é para ser uma nova caixinha. Não é para ser uma nova cisânia, uma nova separação. Ele vai ser muito claro nesse artigo dizendo, no sentido filosófico da palestra, no sentido filosófico da palavra, é que o Espiritismo é uma religião. Filosófico, ou seja, do religare, dessa conexão com Deus e com aqueles que comungam desse laço, que comungam do amor, que comungam da fraternidade.
Então, a religião que o Espiritismo é essa, a religião cósmica do amor e da sabedoria. É aquela religião capaz de abarcar irmãos de diferentes seitas, de diferentes grupos. Então, se aquele irmão leu o Alcorão, se aquele outro irmão leu o Novo Testamento, se aquele outro irmão leu o Antigo Testamento, venham todos. Porque as informações apresentadas pela doutrina espírita são leis naturais, leis divinas, e interessam a todo espírito em processo evolutivo, seja nessa galáxia ou em qualquer outra. Então, finalizando a nossa palestra, finalizando as nossas reflexões, antes mesmo de encerrar, de fazer a prece, eu queria só já dar um recado, porque depois sai todo mundo correndo e ninguém escuta o recado. O Luiz Guilherme pediu para avisar que a próxima live vai ser amanhã, 20h30, com o curso de Autodesobsessão, lição 2, do livro Rumo Certo, com ele mesmo, então, imperdível, com o Luiz Guilherme. Vamos então fechar os nossos olhos e com esse sentimento de religação com Deus, de conexão entre cada um de nós, vamos nos lembrar de um poema de José Silvério Horta, do livro Parnaso de Além Túmulo, Pai Nosso, quando ele diz mais ou menos assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, no sentimento cristão, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, muito obrigada por essa conexão. Eu senti daqui a vibração de vocês. Fiquem com Deus, paz e bem. Muito obrigada.